Dia dos Pais, um dia tão importante. E é interessante a gente perceber que é um dia em que as famílias buscam ficar juntas, os filhos junto dos seus pais. Que bom que fosse assim todo dia. Que bom que esse espírito do Dia dos Pais ele fosse nos 365 dias do ano. Que bom que nós lembrássemos dos nossos pais todos os dias, para estar junto, para dar um abraço, para dizer eu te amo. Que bom. Queridos, nós hoje queremos fazer uma reflexão. Lá em Lucas, capítulo 15, nós vamos falar da parábola bastante conhecida, a parábola do filho perdido, que hoje nós vamos tratar como a parábola do pai amoroso. Eu queria ler Lucas 15, a partir do verso 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e eternamente o beijou. Queridos, essa parábola, conhecida como a parábola do filho pródigo, ela é uma das narrativas mais cativantes que nós encontramos na palavra de Deus. Ilustra de forma poderosa o grande amor de Deus, aquele amor extravagante de Deus por nós. Podemos considerá-la mais apropriadamente como a parábola do pai amoroso. Essa reflexão hoje, ela visa explorar essa história, que ela é rica em ensinamentos e traz algumas verdades profundas, focada na perspectiva do filho mais novo, o filho perdido. Quantos de nós, um dia, não já foi esse filho pródigo, esse filho perdido? E quantos pais, não sei se vocês prestaram atenção na poesia que o irmão Diácono Fernando trouxe aqui, quantos pais, assim como na poesia, muitas vezes estavam ansiosos pela maçaneta abrindo a porta para o seu filho retornar para casa. Quão angustiado fica muitas vezes o coração de um pai esperando pelo retorno do seu filho. Quantas vezes os meus pais estavam ansiosos esperando o meu retorno. É um amor que a gente não consegue explicar. E nessa história a gente vê uma posição de rebeldia daquele filho mais novo, quando ele pede a herança. É um ato de extrema ousadia, é um ato de desrespeito. Naquele período, para um judeu, era um grande sacrilégio, era uma desonra sem precedentes.
pois a herança ela só deveria ser desfrutada após a morte do pai, para que pudesse garantir a continuidade da descendência. E aquele filho, em uma atitude de desonra ao seu pai, ele pede a parte da sua herança. Aquele filho, ele entende que agora ele deveria viver a sua vida da forma que ele queria. Quantas vezes também nós não tomamos essa decisão? Agora eu sou dono do meu próprio nariz, agora eu vou seguir a minha vida, agora eu vou fazer o que eu quero, agora eu vou fazer o que der na minha cabeça. E quantas vezes também muitos filhos entre nós têm essa atitude de rebeldia, talvez não pedindo a herança, mas resolvendo seguir um caminho completamente diferente daquele os seus pais os têm ensinado. Agora eu vou viver do jeito que eu quero. Eu confesso aos irmãos que eu esperei ansiosamente fazer 18 anos, e eu dizia comigo, no dia que eu fizer 18 anos, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero, porque a criação dos meus pais era muito rigorosa. Eu não podia ir para lugar nenhum que eu queria. Os meus amigos saíam, iam para tudo quanto é lugar, mas na minha casa era um regime militar. Meu pai era um militar, um ex-combatente. Engraçado que essa semana eu tenho trazido tudo isso à minha memória, porque eu comecei a escrever um livro de autobiografia. E aí as coisas começam a vir à nossa memória. E eu começo a perceber que a minha existência ela foi planejada por Deus muito antes de eu nascer. Lá por volta de 1945, quando o meu pai foi chamado para ir defender o Brasil na guerra, na Segunda Guerra Mundial. E meu pai ia embarcar num navio para Monte Castelo, onde a esquadra brasileira estaria em batalha. E naquele navio que ele estava escalado, de última hora, o tiraram daquele navio. Você não vai nesse, você vai no navio seguinte. E aquele navio que seguiu, que meu pai deveria estar, ele foi afundado pelos alemães. E aí eu vejo a mão de Deus na minha existência, quando Ele poupou a vida do meu pai. Quão importante foi aquele homem na minha vida. Quantos exemplos. Era um homem rígido, disciplinador, mas era um homem amoroso. Ensinou muitas lições, sobretudo lições de integridade, de honestidade. Foi um verdadeiro pai. Não teve a preparação, uma família bastante conturbada. Às vezes ele me contava que quando o meu avô apontava na esquina, todos os filhos se escondiam, porque meu avô era terrível. E ele assim, todos os meus irmãos fugiram de casa. Ele era o mais novo, ele foi o primeiro. E nessa fuga de casa ele acabou entrando no exército, se alistando e foi parar na guerra. Mas Deus quis que ele fosse ali para aquela guerra e ele voltasse inteiro, porque ele tinha que gerar essa bênção que vos falo. Então a minha vida ela foi planejada por Deus muito antes de eu nascer. E eu fui, durante toda a minha adolescência, ensinado a andar nos caminhos do Senhor. Minha mãe era uma cristã maravilhosa, uma mulher de fé, e me ensinou muito sobre fé em Deus. Mas eu queria viver a minha própria vida. Então, assim como o filho pródigo, e essa parábola ela fala muito comigo por isso, eu não pedi a herança porque eles não tinham muito o que me dar, mas eu fui viver a minha vida. E quantas vezes eu chegava em casa e minha mãe estava de joelho, orando. E naquela época a gente não tinha essa facilidade que tem hoje, de ter um celular para avisar que vai chegar mais tarde. Então fica imaginando aí a angústia de não saber onde o seu filho está, nem que horas ele vai chegar. Então o coração do pai e da mãe, ele sempre vai viver angustiado quando ele não sabe onde os seus filhos estão. Aquele garoto, aquele filho,
após receber a sua parte da herança, ele vai juntar tudo que tem, e ele parte para uma terra distante, e ali ele vai desperdiçar todos os seus bens de forma irresponsável. Às vezes você não tem muitos bens para desperdiçar, mas às vezes a gente está desperdiçando o bem mais precioso que Deus nos dá, que é a nossa vida. Usando-a de forma desordenada. Maltratando o próprio corpo. Usando substâncias que não deveriam ser usadas. Desagradando completamente os seus pais. E, sobretudo, desagradando a Deus. Aquele filho, ele abusou de tudo que ele tinha, de tudo que ele tinha recebido. Queridos, quantas coisas boas Deus tem dado a você. E de que forma você tem utilizado todas essas coisas que Deus tem lhe dado. É uma bênção você acordar e levantar com saúde. Quantas pessoas não conseguem? É uma bênção você poder ter comida quando você acorda. Que bênção é ter uma família para lhe proteger, para lhe ensinar. Quantas pessoas não têm? Mas aquele jovem, ele jogou tudo para cima. Ele virou as costas para sua família, porque ele queria viver uma vida, ele queria desfrutar da sua herança. E ele gastou tudo que tinha. E é interessante que enquanto você tem muito dinheiro, recursos e algo para oferecer, materialmente falando, você vai ter muitas pessoas ao seu redor. Você vai ter muitos amigos. Mas na hora que o recurso acabou, na hora que você não tem mais nada o que oferecer, os amigos desaparecem. E aquele jovem, ele fica sozinho, passando fome, sem ter para quem recorrer. E aí vai buscar um emprego. E não é à toa que o emprego que ele acha é cuidando de porcos. Porque ele chegou no fundo do poço. Quantos jovens têm chegado no fundo do poço? Eu conheci alguns. Eu vivia num bairro lá em Salvador e tinha um grupo que jogava bola comigo na rua e alguns deles faziam parte de uma chamada Gangue dos Granfinos, que saíam porque eles diziam que era adrenalina. E roubavam carros, arrombavam carros, pegavam som e usavam drogas. E tinha um que era uma pessoa muito querida minha. Numa dessas aventuras, ele numa moto com um amigo, roubaram o carro e quando estavam saindo, o motorista que estava com o carro viu e saiu em perseguição. E nessa perseguição, esse meu amigo estava pilotando a moto, o amigo na garupa, estava com a arma, atirou e matou. Aquele homem era motorista de um político importante e deu uma repercussão tremenda. Na fuga, eles bateram a moto de frente com um carro. Esse meu amigo foi parar no hospital e o outro sumiu da cena. Era filho de alguém importante lá em Salvador e tiraram ele de cena. E aquele meu amigo era filho de uma pessoa comum, foi parar na casa de detenção. Queria dizer, eu lembro que eu fui visitar aquele rapaz. Quão triste, quão deprimente é aquele ambiente. Eu cheguei ali na casa de detenção para conversar com ele. Ele estava numa chamada área livre. E ele disse assim para mim: cara, não venha mais aqui não é lugar para você. Eu sei as besteiras que eu fiz, eu vou pagar caro por isso. E eu olhava para trás, eu via aquele garoto jogando bola comigo ali na rua, e agora eu vi a vida daquele menino totalmente desperdiçada por conta de atitudes irresponsáveis, por conta de não ter medido as consequências do que estava fazendo, em nome de uma adrenalina. Quantos jovens têm desperdiçado as suas vidas atrás dessa emoção, dessa adrenalina? Mas por trás desses caminhos, há caminhos de morte. E vai ter que pagar o preço.
Assim como aquele jovem da parábola, ele pagou um preço alto, ele perdeu tudo que tinha, inclusive os seus companheiros de farra. E é assim que acontece. A tarefa de ser pai, de ser mãe, é uma tarefa nobre, é uma missão dada por Deus, é um privilégio, mas é também uma responsabilidade impressionante. A gente não pode negligenciar essa missão, porque isso pode comprometer o destino dos nossos filhos. Aquela herança, ela simbolizava a proteção da posteridade, tornando desnecessário o pedido daquele jovem enquanto o pai estava vivo. Mas a separação daquele jovem de sua família, com certeza, ela não começou ali. A verdade é uma separação emocional primeiro. Essa separação entre pais e filhos, ela começa no âmbito emocional. O distanciamento emocional é um fenômeno que vai preceder a separação física. Muitos filhos se afastam emocionalmente dos seus pais muito antes de buscar oportunidades de se distanciar geograficamente. A falta de comunicação, a perda da intimidade relacional são sinais de uma doença emocional. Quantos filhos têm estado afastados de seus pais emocionalmente? Filhos que são distantes do seu pai, vivendo debaixo do mesmo teto. Não há diálogo, não há companheirismo. Falta alguma coisa. E às vezes a gente fica se perguntando de quem é a culpa. Me lembro que quando Núbia fez encontro de jovens, o pastor Munguba estava fazendo a palestra, ele disse: muitas vezes o seu afastamento dos seus pais, você atribui a culpa a eles. Mas às vezes a culpa está em você. Experimente chegar hoje em casa, dar um beijo no seu pai e dizer que o ama. E Núbia estava muito afastada do pai, tinha morado fora, um relacionamento muito difícil. E ela disse que aquela palavra tocou, e quando ela chegou em casa, o pai estava sentado. Ela deu um beijo no seu pai. E ela disse que sempre quando dava um beijo no pai, ele até limpava o lugar. E ela deu um beijo no pai e disse: meu pai, eu lhe amo. E ele puxou, botou ela no colo, abraçou e disse que a amava. E foi um momento especial na vida deles. Às vezes essa distância entre você e seu pai, ela pode ser quebrada somente com uma iniciativa. Dá um abraço no seu pai, diga que o ama. Diga o quanto ele é importante na sua vida. E aquela parede de separação emocional, ela vai ruir, ela vai cair por terra. Porque o inimigo, ele tenta construir paredes emocionais para nos afastar dos nossos pais, das pessoas que nós amamos. E muitas vezes esse amor fica até camuflado, como se ele não existisse. Mas, queridos, amor não é emoção. Amor é decisão. Você decide amar. Decida amar os seus pais. Dá um abraço nele. Diga que os ama. Expresse os seus sentimentos. Quantas pessoas frustradas porque perderam a oportunidade de dizer eu te amo. A gente não sabe. Nós não somos donos dos nossos destinos. Você não sabe se você vai ter outra oportunidade de dizer a seu pai que você o ama. O tempo é agora, o tempo é hoje. Aquele filho estava longe, distante, se isolou emocionalmente e depois ele rompe os laços geográficos, ele se afasta, ele vai para um lugar bem distante. É importante a gente entender que o ser humano, ele é um ser relacional. Nós temos necessidade de comunicar, nós temos necessidade de socializar. E antes de tudo, nós temos uma necessidade fenomenal de nos relacionar com o nosso Criador. Nós temos essa necessidade. E Ele tem uma vontade tremenda de se relacionar comigo e com você. O nosso Pai do céu, Ele quer se relacionar conosco. Esse Pai amoroso,
Ele quer se relacionar comigo e com você. E muitas vezes a gente age com Deus como nós muitas vezes agimos com os nossos pais. A gente se esconde, a gente se afasta. E às vezes a gente acha que Deus não quer se relacionar comigo. Quantas vezes eu pensei isso, irmãos? Com a vida que eu estou levando, Deus não está nem querendo, sabe, nenhuma aproximação. E o diabo vai nos enganando com essa mentira. Quantas vezes eu tive vergonha de falar com Deus porque eu me achava indigno. E eu queria dizer para você, esteja na situação que você estiver, esse Pai amoroso sempre, sempre estará disponível de braços estendidos para você, esperando a sua iniciativa de dizer que eu amo. O amor de Deus por mim e por você, ele é incondicional, irmãos. Independe do que você faça, independe da sua situação, ele o ama. Mas aquele jovem, no seu isolamento, mostrava um sinal de uma doença emocional. E hoje nós temos muitos sinais nos nossos jovens, nos nossos filhos. A interação no mundo virtual não substitui a vida presencial. E essa interação virtual, ela tem gerado infelicidade pela falta de relacionamentos significativos, do corpo a corpo, do olho no olho. E é interessante que muitas vezes as pessoas estão tão habituadas no virtual, que estão dentro do mesmo ambiente de casa e um fala com o outro pelo WhatsApp. Nós estamos perdendo aquele momento rico de sentar à mesa juntos. Eu lembro da minha casa, eram 7 irmãos, mais os meus pais. Que momento rico era quando sentávamos todos à mesa. Eram momentos divertidos. Momento de interação. E nós temos perdido isso. O sentar à mesa juntos. Cada um no seu horário. Às vezes, um sentado lá fora, pega o prato, vai para outro ambiente e come separado. E a gente perde a oportunidade desse relacionamento, de construir laços. Mas aquele jovem, quando ele se vê no fundo do poço, o texto vai dizer que ele cai em si. Caiu em si. Em um momento de extrema necessidade e desespero, aquele filho perdido, ele cai em si, ele reconhece o seu erro. O primeiro passo para o arrependimento é você reconhecer o seu erro. E ali ele reconheceu. Em meio ao seu sofrimento, ele reconhece o erro que ele cometeu. O arrependimento é essencial para que aconteça a reconciliação. E vai refletir a disposição espiritual necessária para buscar o perdão e a restauração. Aquele filho tinha desperdiçado a vida, desperdiçou a herança, enfrentou fome, passou necessidade, cuidou de porcos para sobreviver. Agora ele desejava comer as vagens dos porcos e nem isso lhe era dado. A separação dos pais traz consequências dolorosas e desorientadoras na vida da pessoa. E ali aquele filho revela um coração ferido e arrependido. E é preciso, irmãos, humildade. Reconhece o erro, é preciso ser humilde para voltar aonde caiu. E ali ele pensa, vou voltar. Ele começa a ensaiar um pedido de perdão, disposto a ser tratado como um dos empregados de seu pai. Ele não tinha muita expectativa. Talvez até ele tivesse dúvida se seu pai o receberia de volta. E quantas vezes isso tem impedido também a nossa iniciativa de buscar uma reconciliação com os nossos familiares, com o nosso pai, porque nós achamos que ele não vai aceitar. Mas aquele jovem, ele persistiu e ele ensaiou diversas vezes o que ele ia dizer. Pai, pequei contra ti e contra o céu, não sou digno. E ali aquele garoto, ele começa a demonstrar uma atitude de humildade.
E ele toma coragem. É preciso, queridos, uma atitude prática para buscar reconciliação. É preciso resolver as pendências, é preciso ir, assim como aquele rapaz o fez. É preciso ir no sentido espiritual, é preciso ir no sentido emocional e é preciso ir no sentido físico. E aquele jovem foi. Nesse processo é preciso mostrar atitudes intencionais e estratégicas. Mas nessa caminhada de volta você vai enfrentar alguns opositores, porque Satanás não quer que você faça esse caminho da reconciliação. E ele vai fazer de tudo para impedir. Mas é preciso perseverar. Não escute vozes que te influenciam ao longo desse caminho de volta para a reconciliação. É hora de dar atenção à voz do Espírito Santo de Deus. Ele vai lhe conduzir pelo caminho correto. E o texto vai dizer, e levantando-se foi a seu pai. De nada lhe adiantaria levantar se ele não tivesse ido ao encontro do pai. É preciso seguir. E ali, eu imagino como estava o coração daquele jovem naquele caminho de volta. Aquele garoto levantou e foi. E isso é o que o pecador deve fazer. E o que o Espírito Santo nos capacita a fazer. Ir direto na direção do Pai. Se volte e vá na direção do Pai. A Bíblia vai apresentar o Espírito Santo como aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é especialista em fazer reparações, em fazer acertos, em trazer cura, e ele vai dirigir esse processo de retorno. Veja, se você simplesmente pedir perdão para Deus, apenas uma parte do problema estará resolvido, e o ofensor não saberá de nada. Não se trata só de pedir perdão de onde você está, mas também de ir aonde estão os seus pais, assim como aquele jovem foi. O que eu estou dizendo é que é a hora de voltar para casa, mesmo estando em casa. Quantos filhos estão perdidos dentro da sua própria casa? É hora de voltar para casa, mesmo estando em casa. É hora de fazer conserto na sua relação familiar. É hora de admitir erros e buscar perdão. É hora de buscar a cura emocional. E o texto vai dizer, quando o pai vê o seu filho ainda distante, ele corre ao seu encontro, cheio de compaixão. O abraço e o beijo vão simbolizar o perdão e a aceitação incondicional, destacando o amor imutável do pai. Eu fico imaginando que aquele filho não conseguiu nem dizer aquela frase que ele tanto ensaiou. Pai, pequei contra ti, contra o céu, porque o seu pai já correu e já o abraçou. Quebrando a maldição da separação. Liberando perdão. Fazendo conserto. Restaurando o relacionamento. Quantos pais hoje estão ansiosos por dar esse abraço de reconciliação nos seus filhos? O perdão e a reconciliação trouxeram restauração e alegria àquela casa. O filho foi recebido com amor e restaurado a sua posição na família. O seu pai não fez o que ele queria, colocá-lo como empregado. O seu pai o recebeu de volta como um filho querido. E é assim que Deus faz comigo e com você. Ele nos recebe como filhos queridos e amados. Ele nos abraça, Ele nos acolhe, Ele nos beija, Ele nos reconduz à nossa condição original que nós perdemos por conta do pecado. O Senhor, o Pai amoroso, Ele tem uma recepção amorosa esperando por mim e por você.
O pai não apenas perdoa, mas ele restaura a dignidade do filho, ordenando que tragam a melhor roupa, que tragam um anel, que tragam sandálias. Esses são símbolos e eles representam a reintegração total do filho à família, sem reservas. É assim que Deus nos recebe de volta, sem reservas. Que coisa maravilhosa, irmãos. É saber que nós temos para onde voltar. Não há nada melhor do que entender que nós temos para onde voltar. E que nós temos um Pai amoroso, de braços abertos, nos esperando. Que coisa maravilhosa. Perdoar é uma decisão que requer muito esforço, que requer obediência, porque a palavra de Deus nos ensina a perdoar. E assim como eu falei do amor, que não é emoção, assim é o perdão. Perdão não é sentimento, perdão é decisão, você decide perdoar. E o Espírito Santo de Deus vai lhe conduzir no processo do perdão. Mas nós precisamos estar dispostos a perdoar. Perdoar é uma decisão necessária, mas tem algo que muitas vezes traz embaraço a esse processo de perdão, que é o orgulho. O orgulho é um grande inimigo do perdão, da reconciliação. Jesus nos ensina a perdoar, mesmo sem receber nada em troca, mesmo sem receber um pedido de perdão. Nós perdoamos no nosso coração, antes de qualquer coisa. O perdão nos ensina a viver em liberdade. O perdão é abrir mão dessa prisão, desse peso que fica sobre nós. Eu costumo dizer que quando a gente retém o perdão é como se estivesse tomando um copo de veneno na esperança de que o outro morresse. Porque o ressentimento, a falta de perdão, ela vai nos matar aos poucos. E é um matar espiritual, é um matar emocional e é um matar físico, porque causa doenças físicas. Quantas pessoas desenvolveram doenças graves, câncer, por falta de perdão? Não guarde esse mal dentro de você. Abra mão, jogue fora. O Espírito Santo, ele é essencial nesse processo do perdão, de reconciliação. Ele nos convence do pecado, do juízo, da justiça. E ele vai nos guiar na direção da cura. Ele vai nos guiar na direção da restauração. É algo repetitivo falar de perdão, mas a falta de perdão também é algo repetitivo nas nossas vidas. Por mais que a gente ouça e aprenda, muitas vezes a gente acaba incorrendo no mesmo erro e deixando esse mal tão grande tomar conta do nosso coração, da nossa mente. Quantos relacionamentos familiares estão deteriorados pela falta de perdão? Pelo desapontamento, quando você espera demais do outro. Hoje se comemora o Dia dos Pais. Nós estamos aqui celebrando um culto em agradecimento aos pais. E a minha pergunta a você: como está o seu relacionamento com seu pai? Qual foi a última vez que você disse a ele que o ama? Qual foi a última vez que você fez uma demonstração de carinho ao seu pai? Ou será que as amarguras, os ressentimentos estão construindo um muro intransponível entre você e o seu pai? Se está, querido, em nome de Jesus, esse muro vai ruir hoje, pela ação do Espírito Santo na sua vida. Porque Deus não nos chamou para uma vida de ressentimentos. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos perdoar. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar ao outro como a si mesmo. E quem ama, perdoa. Quem ama, quer estar próximo. Quem ama, quer abraçar. Quem ama, quer demonstrar carinho. Não permita que o seu ressentimento seja maior do que o seu amor pelo seu pai. Às vezes a gente se decepciona no nosso relacionamento familiar.
Porque nós estamos convivendo com pessoas cheias de defeitos. Nós temos os nossos defeitos, as nossas manias, e que muitas vezes magoam o outro. Às vezes até você está magoado com seu pai e você nunca disse isso a ele. Às vezes ele não faz nem ideia do que aconteceu, mas você criou um distanciamento. Em nome de Jesus, vamos quebrar essa distância emocional. E até se houver uma distância física, geográfica, em nome de Jesus, abra a mão essa manhã, porque o Espírito Santo de Deus está falando com você. É tempo de conserto. É tempo de restauração. É tempo de amar. A figura da parábola, ela mostra um pai amoroso, de braços abertos. Talvez o seu pai esteja ansiosamente te esperando de braços abertos, ansiando pela oportunidade de lhe abraçar, de dizer que ele ama. Proporcione isso ao seu pai, nesse dia em que se comemora o Dia dos Pais. As intenções do maligno, elas caem por terra no nome de Jesus. Toda arma que o inimigo tem forjado contra a sua família, contra o seu relacionamento familiar, ele cai por terra hoje no nome de Jesus. Porque família é projeto de Deus. E Deus não projetou a família para que haja separação emocional, geográfica e até espiritual. O Senhor nos quer juntos, em união, em comunhão, entre nós, familiares, e entre nós e Ele. Ele é esse Pai amoroso que está de braços abertos esperando por nós. E que nesta manhã nós possamos correr ao encontro desse Pai amoroso e dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Muda na minha vida o que precisa ser mudado. Restaura os meus relacionamentos. Traz cura. Quantos filhos estão doentes emocionalmente? Que o Espírito Santo de Deus faça o milagre da cura nessa manhã. Quantas mentes estão aprisionadas? Que o Senhor, nessa manhã, liberte as mentes dos nossos filhos no nome de Jesus. Eu creio que Deus tem algo especial para fazer nas nossas vidas hoje. Eu creio que não foi por acaso que Ele colocou essa palavra no meu coração. Eu creio no agir de Deus no meio da igreja hoje. E eu creio que Deus está fazendo conserto e restauração nesta manhã. Se coloque à disposição do Senhor. Deixe que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Seja você pai ou filho. Permita a ação do Espírito Santo na sua vida. Quebra as barreiras. Dê um passo de coragem na direção que o Espírito Santo lhe indicar. E receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que Ele nos abençoe. Eu queria fazer uma oração nesse momento pelas famílias. Se você tiver condição de estar próximo do seu pai nesse momento, se aproxime dele. Nós vamos orar. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Essa grande família do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui esta manhã, porque o Senhor queria falar conosco. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa colocar esta palavra inserida nos corações e nas mentes de todas as famílias nessa manhã, meu Pai. Que o teu milagre, ó Deus, esteja acontecendo em cada lar, em cada família aqui representada. Que haja restauração de relacionamentos, meu Pai. Que onde houver, meu Deus, relacionamentos quebrados,
Que eles sejam restaurados agora pela ação do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Ó Deus, que mágoas e ressentimentos sejam perdoados. Que barreiras sejam quebradas, meu Pai. Que muros sejam desfeitos. E que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para agir no seio das famílias. Sara as nossas famílias, Senhor, em nome de Jesus. Restaura, Pai, relacionamentos. Toca no coração dos pais. Toca no coração dos filhos. Oh, Deus, que essa igreja seja completamente sarada, Senhor, naquilo que precisa de cura. Nós nos colocamos diante do Senhor, crendo que Tu és o Deus soberano, que Tu és o Deus que pode todas as coisas. Age em nossas vidas, Pai, nos torna melhores, que sejamos servos melhores. Ó Pai, que nós possamos, assim como aquele jovem da parábola, reconhecer os nossos erros. Oh Deus, que eu possa cair em mim como aquele jovem caiu em si, que cada um nesta manhã que ouviu esta palavra possa cair em si e perceber onde caiu e voltar ao lugar onde caiu e fazer tudo diferente, seguindo a orientação do Teu Espírito, Pai. Nos mostra o caminho que devemos seguir, meu Deus. Pai, abençoa as nossas famílias. Que toda ação do inimigo contra as nossas famílias caiam por terra no nome de Jesus, porque as nossas famílias são Tuas, Senhor. Pai, nesta manhã eu quero dedicar a vida de cada família aqui representada, colocá-las no Teu altar, Senhor. Coloca a Tua boa mão sobre todos, Pai, trazendo perdão, restauração e alegria, Pai. E acima de tudo, ó Pai, que os relacionamentos com o Senhor que estão quebrados, com esse grande Pai amoroso, eles possam ser restaurados também nesta manhã. E que essas pessoas que têm estado afastadas de Ti, Senhor, possam correr para Ti na certeza que Teus braços estão ali esperando para abraçá-los e para restaurar o relacionamento. No nome de Jesus. Amém.